Ah, tá. Queridos amigos, buenas tardes a todos y bienvenidos a más un encuentro del webinar internacional Open Lab, Elementos para Económicos de Neoliberalismo. Antes de ir a la exposición de hoy, les reitero que el webinar tiene certificación gratuita y pueden inscribirse en el link que se ofrece en el chat. También les comentamos que está abierta la convocatoria para presentar artículos al dossier Neoliberalismo, Lineajes y Percursos en América Latina de la revista Historia Unicino, coordinado junto al querido amigo José Francisco Puello Socarrás de la Universidad Nacional de Colombia. Como casi todos acompañan la programación, solo el refuerzo que el próximo día 6 de octubre, en el 10º encuentro, tendremos la presencia de Juan Odicia, que está aquí presente, de la Universidad de Buenos Aires, con su intervención sobre los liberales argentinos entre 1955 y 1976 y mediación de Silvia Simonazzi de la Universidad Nacional de Rosario, compañera en diversas aventuras por Brasil desde larga data. Hoy, en el 9º encuentro, contaremos con la participación de Nilton Ken Ota, que nos hablará sobre neoliberalismo e subjetivación, con la mediación de la querida amiga Angélica Montes Montoya, colombiana radicada en Francia, que conociera gracias a la intermediación de Hugo Buzo, a quien le agradezco haberme ensanchado relaciones académicas. Angélica es graduada en Filosofía por la Universidad de Cartagena, con una especialización en Ética y Política en la misma institución, un magíster en Estudios Sociales, Estudios de las Sociedades Latinoamericanas de la Universidad Sorbona Nouvelle, París 3, y doctora en Filosofía de la Universidad París 8. Actualmente se desempeña como docente en Francia, en la Universidad París 13 y el Instituto Católico de París. Ha sido profesora invitada en varias universidades de Colombia, Chile y México. Dirige el think tank Grecol-ALC, grupo de reflexiones y estudios sobre Colombia y América Latina. Lo que nos complace, ya que cumple con el objetivo del diálogo amplio, transnacional y transdisciplinar que pretendemos promover, moviéndonos ahora para un lugar menos explorado del análisis, pero que sin duda es central para todo el conocimiento que podamos construir acerca de nuestro objeto de estudio. Un excelente encuentro para todos. Está contigo la palabra, Angélica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por esta invitación para también tener el placer de escuchar a Nilton y de dialogar con las personas que nos están escuchando. Yo quisiera presentar brevemente quién es Nilton Ken Ota para aquellos que no lo conozcan. Nilton tiene una trayectoria bastante ejemplar, muy rica. Uno lee su CV y se pregunta cuántas vidas ha tenido que vivir para ser tanto, ¿no? Es muy, muy impresionante, ¿no? Entonces, yo no me voy a extender, por supuesto, en todos los detalles de esa trayectoria tan rica, pero voy a decir brevemente algunos elementos que les puedan a ustedes comprender un poco cuál es el interés teórico y cuál es un poco el bagaje, ¿no?, teórico de Nilton. Nilton trabaja muchos temas perdón, relacionados con género, con migraciones, con políticas sociales. Últimamente está trabajando mucho sobre el análisis crítico, un análisis crítico a la racionalidad neoliberal. De hecho, el título de su presentación el día de hoy es Neoliberalismo y subjetivación, ¿no? Él es investigador asociado del laboratorio Sofiapol de la Universidad de París-Nanterre y vicecoordinador del grupo de estudios del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo.
es investigador del Departamento de Sociología de la misma institución, profesor del departamento de la institución igualmente desde el 2016. Ha sido profesor invitado en posgrados en sociología en otras instituciones, pero rápidamente quiero señalar que además de esos estudios en sociología, ha tenido una formación en psicoanálisis, ¿no? Ha tenido una experiencia en la supervisión de programas socioeducativos, ha sido cofundador del Laboratorio de Investigación del Centro de Investigaciones y Estudios de la Infancia y la Adolescencia, el acrónimo es CIEN, igualmente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, con quien continúa colaborando. Es consultor o ha sido consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia entre 2002 y 2006. Es miembro fundador de la Red de Investigadores Interdisciplinarios de la Universidad de Sao Paulo. Desarrolla investigaciones y diseña políticas de sociología, ¿no? Políticas sociales con un énfasis en sociología y ahora también teniendo en cuenta la mirada del psicoanálisis. Pero además de ello, tiene un postdoc en París igualmente y es colaborador estrecho del IRD, que es el Instituto de Recherche pour le Développement, acá en Francia. Entonces, como vemos, tiene una trayectoria que no solo se limita al trabajo de la sociología, sino que ha enriquecido la sociología desde otras miradas y tiene un trabajo también de terreno, que pocas veces se puede encontrar en este mundo de la academia, ¿no? Entonces, con ese breve y rápida presentación, Nilton, que no hace, digamos, honor a toda la trayectoria que te acompaña, quiero darte la palabra, no sin antes decirte que tienes unos 40 minutos y como para estar segura, yo lanzo el cronómetro y a los 40 minutos yo te hago seña. Luego, pues la dinámica está en que yo haré un breve comentario, porque el interés también tras tu presentación, haré un breve comentario, pero sobre todo le daré la palabra a quienes nos acompañan con el propósito de generar un diálogo que nos permita profundizar en algunos aspectos de lo que vas a compartirnos en el día de hoy. Sin más, te dejo la palabra. Les recuerdo también a quienes nos acompañan que para evitar interferencias del nivel y la calidad del Internet, podemos apagar las cámaras y que llegado el momento, pues podemos encenderlas si queremos tener un diálogo posteriormente con Nilton. Y cerrar los micrófonos, que siempre se nos olvida. Entonces, yo haré desde ya lo mismo. Entonces, sin más, Nilton, te doy la palabra. Bom, obrigado. Enfim, primeiro agradecer o convite do Hernan, o convite que me chegou pela Sara, então gostaria também de agradecer bastante a Sara. Agradecer a Angélica por essa apresentação tão generosa, né, da minha trajetória e dizer que é um privilégio, de fato, participar desse seminário, desse webinar, uma temática que me parece fundamental para a compreensão da atualidade política, não só brasileira, latino-americana, mas também, enfim, mundial, internacional, o momento dramático pelo qual passamos, né? Então, eu realmente vejo esse momento como uma oportunidade, um privilégio de ampliar os horizontes, a interlocução entre pesquisadores e pesquisadoras, né? Bom, o tema que eu escolhi, enfim, que eu propus aqui para o webinar é um tema vastíssimo, né? Enfim, ele é um tema super contemporâneo, tem sido trabalhado por inúmeras linhas de pesquisa, por inúmeros grupos no Brasil e fora do Brasil. Eu vou me restringir ao desenvolvimento dos últimos trabalhos que eu tenho feito em grupos de pesquisa, sobretudo alocados na Universidade de São Paulo, e grupos que têm trabalhos coletivos em comum com centros na França, né? Então, eu vou levantar algumas questões para a gente discutir, para a gente debater num segundo momento, e que refletem essa trajetória de pesquisa sobre a temática do neoliberalismo nos últimos 7, 8 anos, pelo menos, que eu venho trabalhando, né? Bom, colocar a questão, problematizar a relação entre
neoliberalismo e subjetivação, ou subjetividade, coloca no centro do debate, do trabalho, de reflexão, um tema, se não o principal, um dos temas principais da atualidade política. Sobretudo quando ela é pensada cruzada, de forma cruzada com o que estamos passando agora no Brasil, enfim, de forma generalizada em outros países, do que a gente poderia chamar de uma crise da democracia liberal. Nesse contexto, eu acho que é um pouco também o espírito dessa atividade coordenada pelo Hernan, pensar o que existe de novo nesse neoliberalismo. Né? Levantar e colocar seriamente a hipótese se estaríamos passando por uma transformação no interior dessa racionalidade, né, neoliberal, e se não seria permitido pensar num novo neoliberalismo. Esse questionamento sobre a hipótese, né, de um novo neoliberalismo tem sido levantada e trabalhada, examinada em profundidade por inúmeros grupos, inúmeros pesquisadores. Eu vou me deter mais especificamente o que a gente tem feito aqui na Universidade de São Paulo, junto com a Angélica fez a menção ao Laboratório Sofia Paul da Universidade de Paris-Nanterre. Nós temos desenvolvido há alguns anos, mais especificamente nos últimos 2 anos, um trabalho de interlocução muito profunda em relação a essa hipótese de um novo neoliberalismo. Antes da gente colocar propriamente a questão do novo neoliberalismo, é preciso qualificar esse novo. Afinal de contas, esse novo é novo em relação a algo, né? Algo como a gente entende como o que seria o núcleo, né, de uma racionalidade neoliberal. Eu não vou fazer aqui, imagino que quem nos assiste já tem um conhecimento acumulado da história, das discussões e da pesquisa, do conhecimento que já foi construído em torno dessa racionalidade, né? Das histórias, das linhagens diferentes dessa racionalidade, os debates políticos e teóricos que giram em torno dessa reconstrução do que seria o neoliberalismo. Eu não vou me ater a essa discussão, que o tempo é curto, enfim, eu vou diretamente no ponto. Né? Mas me parece que antes de entrar na discussão sobre a hipótese do novo neoliberalismo, é preciso deixar claro, ou circunscrever o momento de emergência da problematização do neoliberalismo como racionalidade. Né? Ele é concomitante, e isso varia, é claro, conforme os países, mas ele é concomitante a uma espécie de descoberta de que a conduta neoliberal ou a conduta de uma racionalidade específica, que a gente está chamando aqui de neoliberalismo, ela se generalizou. Né? E o momento de descoberta dessa generalização é correspondente ao que os pesquisadores chamaram de neoliberalismo progressista, ou neoliberalismo de esquerda, ou neoliberalismo social. Enfim, a qualificação não importa muito aqui nesse momento, mas, vamos dizer assim, o espírito dessa descoberta, né? Ou seja, a generalização ela foi capturada a partir da constatação de que elementos até então estrangeiros ao que se entendia por neoliberalismo começava a gravitar no interior da sua própria racionalidade. Né? Nesse momento de emergência, isso vai variar conforme o contexto regional, né, da descoberta desse neoliberalismo de esquerda. Nesse contexto de emergência, foi muito fortemente marcado pela ideia de assimilação, de cooptação, né? Ou seja, assimilação, cooptação de elementos que são exteriores à história, vamos dizer assim, clássica do pensamento neoliberal, né? E que foi incorporado ao interior dessa racionalidade. Esse é o momento, vamos dizer assim, de descoberta, e corresponde de descoberta dessa conduta neoliberal, e corresponde vamos dizer assim, aos primeiros passos do que seria um grande campo de pesquisa de problematização teórica em torno da ideia de neoliberalismo como racionalidade política. Ou seja, neoliberalismo compreendido para além, né, do campo econômico. Isso é importante a gente marcar esse momento de emergência de uma problematização mundial, vamos dizer assim, né, que ela é global, não foi restrita a um país ou uma região do mundo. Esse momento de emergência ele é importante porque, de certa forma, ele demarca o que seria o núcleo dessa racionalidade. Né? Então, a primeira percepção desse campo crítico foi destacar que, no interior dessa racionalidade, existiam elementos heterogêneos, historicamente heterogêneos, né? E que eram fundamentais, eram estratégicos para
a produção da eficácia, vamos dizer assim, de uma norma ou de uma lógica normativa neoliberal. Isso nos colocou questões e problemas no âmbito da pesquisa e também no plano político. Se a gente ficasse, nós pesquisadores, militantes, enfim, o pensamento crítico, ficássemos apenas na constatação das possíveis sinergias entre elementos que são de esquerda, elementos que estão ligados a elementos ligados à história da sociodemocracia, por exemplo, se a gente ficasse atrelado à constatação de uma cooptação desses elementos, a própria circunscrição ou qualificação do que seria a racionalidade neoliberal ficava prejudicada. Né? Então, o campo crítico, ele avançou nesse momento, após essa primeira constatação, essa primeira emergência, ele avançou no sentido de tentar diferenciar e qualificar com mais qualidade o que seria essa racionalidade neoliberal. Então, um segundo momento em relação a essa primeira emergência se deu muito fortemente num campo aí, enfim, europeu e mais especificamente francês, no que a gente poderia chamar de um campo Foucaultiano de pesquisa, né, ou de crítica do neoliberalismo. Eu também não vou entrar na descrição mais específica desse campo, porque imagino que, enfim, todo mundo aqui já tem um conhecimento razoável, generalizado. Eu não vou entrar diretamente nessa discussão. Né? Então, esse segundo momento, que se ateve mais às diferenças formais, vamos dizer assim, ou a morfologia da dimensão instrumental dessa racionalidade, ou seja, esse segundo momento ele foi muito marcado pela tentativa de qualificar a diferença no âmbito instrumental, no âmbito, vamos dizer assim, dos dispositivos, para falar na acepção Foucaultiana. Esse segundo momento, então, ele procurou determinar, a partir do exame das diferenças entre os dispositivos que estavam em funcionamento no bojo dessa racionalidade neoliberal, se existiam diferenças suficientes que demarcassem com mais precisão a mudança no interior dessa racionalidade. Também daria para historicizar e daria para qualificar o tipo de estudos, né? Na área de ciências sociais, sobretudo, mas também entrando na filosofia, muito fortemente na filosofia, o tipo de questão que estava colocado nesse tipo de problematização. Né? Uma linha muito forte de pesquisa incidia sobre as chamadas novas tecnologias, né? Não só as novas tecnologias informacionais, mas essas novas tecnologias pensadas à luz ou como tecnologias políticas. Né? Então, teve um boom muito grande, assim, uma onda muito grande de estudos que se detinham nessa dimensão instrumental, ou seja, a dimensão do dispositivo, a dimensão do instrumento, as diferenças que podem ser estabelecidas nessa dimensão, elas ajudam a qualificar a mudança no interior dessa racionalidade neoliberal. Esse foi um momento importante no campo de estudo sobre neoliberalismo, no campo heterodoxo, vamos dizer assim, no campo de estudo sobre neoliberalismo, porque, de certa forma, nos desembaralhou, né, de um certo tipo de impasse colocado pela percepção, pela análise do neoliberalismo de esquerda, progressista ou social, ou seja, nos desembaralhou, nos livrou de um certo constrangimento teórico e analítico que a questão da cooptação ou da assimilação nos colocava muito fortemente. Então, foi um passo importante, fundamental para qualificar, né, para estender o campo de pesquisa e o torná-lo muito mais variado, heterogêneo. A gente está vivendo, para dizer de forma bem resumida, um terceiro momento da estruturação desse campo crítico. Né? Campo crítico que é teórico, que é um campo de pesquisa, mas também é um campo político. E cada vez mais, pelo menos nos últimos 10 anos, não só no Brasil, na América Latina, mas também na Europa, a gente tem notado a disseminação, enfim, a disseminação de novas questões que estão relacionadas a um âmbito mais específico do que seria a subjetividade sob o neoliberalismo. Né? Uma subjetividade que igualmente se transforma com a transformação dessa racionalidade. Então, esse terceiro momento, pelo qual ainda nós estamos vivendo, enfim, nós estamos ainda nessa onda que se iniciou há pelo menos 10 anos, né, como eu havia dito, é o momento de compreender, e é nisso que eu vou me deter hoje, compreender as transformações
por exemplo, a hipótese de um novo neoliberalismo à luz das transformações que ocorrem no bojo da subjetividade ou da subjetivação, né? Portanto, mais especificamente, numa discussão mais Foucaultiana, analisar os processos de subjetivação para tornar inteligível uma possível mudança ou uma possível mudança nos modos de governar ou uma possível mudança, uma possível constatação, para falar agora o jargão Foucaultiano, de uma crise de governamentalidade, né? Então, a hipótese de que o novo neoliberalismo, no fundo, acarreta uma ideia de que é um modo de governo, uma governamentalidade que está em crise, essa questão está sendo submetida e analisada e examinada à luz das transformações dos processos de subjetivação. É isso que eu gostaria de tratar hoje mais especificamente. Que tipo de impasse ou que tipo de desenvolvimento teórico é necessário fazer para que a gente possa avançar no campo crítico, avançar no campo de pesquisa, mas também conseguir iluminar e esclarecer alguns fenômenos contemporâneos, super contemporâneos, que estão acontecendo nesse exato momento. Então, um pouco isso. Eu vou tentar demarcar algumas questões, alguns pontos para a gente entrar nessa discussão. Então, portanto, pensar a hipótese do novo neoliberalismo ou de uma nova modulação dessa racionalidade à luz dos processos de subjetivação nos coloca um problema, quase imediatamente, né? Quando a gente diz processos de subjetivação, ou quando a gente mobiliza a subjetividade, todo o vocabulário que gira em torno desse termo, subjetividade, a gente necessariamente está diante de um problema que se coloca como interdisciplinar, né? Então, a própria formulação da questão nos impõe a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, que é um desafio para todas as disciplinas, né? Ou seja, a hipótese do novo neoliberalismo nos coloca a exigência de um desenvolvimento teórico-metodológico que seja transversal às disciplinas. E se ela é transversal às disciplinas, ela necessariamente também tem que ser um esforço de trabalho coletivo, né? Trabalho coletivo e internacionalizado, como é a racionalidade neoliberal. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses últimos anos de trabalho, o movimento enfim, do meu trabalho individual, mas também de um grupo de pesquisa lá na Universidade de São Paulo, tem sido esse, né? Da gente diversificar as abordagens no âmbito disciplinar, vamos dizer assim, né? E desenvolver uma metodologia que não seja só uma metodologia de pesquisa, mas também seja uma metodologia de organização da pesquisa. Não é uma coisa fácil, é uma coisa dificílima de fazer, a gente está em processo, é muito um trabalho experimental, né? Que mexe, obviamente, com questões internas a cada uma das disciplinas, mas, no meu modo de ver, essa é a única forma, de fato, para a gente capturar, para a gente adentrar esse problema das modulações mais recentes da racionalidade neoliberal. Então, nesse sentido, para pensar os processos de subjetivação da racionalidade neoliberal, é preciso que se faça uma espécie de escalonamento entre 3 registros, no mínimo, né? O primeiro registro seria o da lógica normativa que caracteriza propriamente uma racionalidade política. O segundo registro seria o dos modos de subjetivação, os modos que definem a forma social e política, histórica, predominante da relação entre essa lógica normativa e uma experiência. E, por fim, o terceiro registro é o registro da conduta, e na acepção Foucaultiana, weberiana, de inspiração weberiana, ou seja, o plano de uma prática subjetivada. São esses 3 registros que devem ser trabalhados de forma concomitante, que permitem pensar o problema da subjetivação no interior de uma racionalidade, no caso, o neoliberalismo, e mais especificamente de uma hipótese, a partir de uma hipótese de uma nova modulação, de uma nova transformação dessa racionalidade. A subjetividade, então, aqui, ela já está marcada por uma certa interdisciplinariedade, estou falando de forma muito sintetizada, né? Esses 3 registros, eles já carregam esse princípio da interdisciplinaridade, que transforma, que coloca, que abarca a subjetividade como uma espécie de vetor ortogonal aos três registros, ou seja, a subjetividade
é a linha transversal e que atravessa os 3 registros, é a resultante desse atravessamento, né? Portanto, a subjetividade, ela é não só um processo complexo de constituição, complexa, mas ela não está alocada, vamos dizer assim. Ela não se materializa exclusivamente no âmbito da experiência individual. Esse tipo de escalonamento que eu proponho aqui para a gente conversar e debater, de alguma forma foi trabalhada no livro que eu julgo ser o mais importante nessa chave, que é A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e Christian Laval. Não à toa esse livro, ele termina com um capítulo sobre subjetivação, a fabricação do sujeito neoliberal. É um dos capítulos mais longos, um dos capítulos mais, vamos dizer assim, que se lança e que se serve, vamos dizer assim, de fontes das mais diversas, né? Não só a psicanálise, mas de estudos sobre, por exemplo, sociologia do trabalho, cruzado com psicodinâmica do trabalho. Enfim, é um capítulo-chave para fechar o argumento geral da Nova Razão do Mundo, e não é à toa que esse capítulo tem como tema, vamos dizer assim, de fechamento, de conclusão, essa discussão sobre a subjetivação, ou sobre a produção do sujeito neoliberal. Para lembrar, todo mundo, enfim, é um livro bem conhecido, mas para lembrar, a estratégia central desse livro, que é um desdobramento, um aprofundamento de algumas hipóteses que foram colocadas pelo Foucault no curso do Nascimento da Biopolítica, mas é uma radicalização, um aprofundamento de fato teórico em relação ao que Foucault simplesmente esboçou no curso de 1979, é que a Nova Razão do Mundo, ela define genealogicamente, né? O livro não fica só na discussão sobre subjetivação, mas ela define genealogicamente uma coerência interna à racionalidade neoliberal. Isso é uma intuição do Foucault, que ele coloca, mas a Nova Razão dá desdobramento e dá consequências teóricas a isso, né? Então, o Pierre Dardot e o Christian Laval, eles detectam uma espécie de coerência, de uma forma de generalização que agrega 2 princípios, né? O princípio da política de moldura, para falar com os ordoliberais, e o princípio que está na teoria do capital humano dos norte-americanos, dos neoliberais norte-americanos, da generalização da forma empresa. A coerência entre a política institucional de moldura, o jurídico institucional de moldura, e a política, propriamente de subjetivação, que consta no pensamento dos teóricos do capital humano, eles encontram uma coerência, né? Eles encontram uma coerência no argumento da Nova Razão do Mundo. Isso permite localizar com mais clareza qual seria a lógica normativa, enfim, dessa racionalidade. Um equívoco que me parece bem disseminado na leitura da Nova Razão do Mundo é que boa parte dos leitores se atém simplesmente à generalização da forma empresariamento de si, enfim, empresariamento da conduta, e fica aí, no plano, vamos dizer assim, de uma constatação de uma forma histórica determinada. A forma empresa é uma forma histórica determinada que vamos dizer assim, não esgota o problema da lógica normativa do neoliberalismo. Por isso, a função estratégica no argumento desse último capítulo da Nova Razão do Mundo, porque os autores, o Dardot e o Laval, eles vão qualificar essa lógica normativa a partir da ideia de subjetivação. Quando eles lançam mão, depois de fazer uma espécie de inventário crítico dos últimos estudos mais recentes naquele momento, sobre os processos mais variados de subjetivação, né, eles sintetizam, vamos dizer assim, e chamam esses processos variados de subjetivação, sintetizam com a ideia de uma subjetivação capitalista, né? Uma subjetivação capitalista que refletiria, ou vamos dizer assim, que resumiria a natureza da lógica normativa da racionalidade neoliberal. Bom, enfim, eu não vou me repetir, eu só vou lembrá-los de que a lógica normativa neoliberal, para os autores, e especificamente nesse último capítulo, se define pelo princípio de superação contínua dos limites. Vamos dizer assim, é uma subjetivação normativa, toda subjetivação é subjetivação de normas, então é uma redundância falar subjetivação normativa, né? Enfim, toda subjetivação é normativa, mas encontra na subjetivação capitalista, segundo esse argumento, um paradoxo. Um paradoxo, porque a subjetivação capitalista ela é uma subjetivação normativa, só que
ela é negativa em relação à própria ideia de norma. Quando eles dizem que o seu princípio é de superação contínua dos limites, limites que são colocados normativamente. Então, é um processo de instalação no interior dessa subjetivação de um processo de negação da própria normatividade que se instala. Daí essa subjetivação, esse processo de subjetivação ser tão corrosivo. Ele é uma espécie de cautério que dissolve, vamos dizer assim, que tira as referências de todas as outras realidades normativas. E é por isso que eles qualificam a subjetivação capitalista dessa forma, essa subjetivação neoliberal como subjetivação capitalista, porque ela funcionaria, ou ela mimetizaria a própria lógica de autovalorização do capital. Aí sempre lembrando, quando eles falam isso, enfim, é a lógica no plano da subjetividade, da subjetivação, é a lógica da autovalorização do capital. Eles não estão falando que a lógica de autovalorização está embutida na subjetividade. Não é isso, é como se fosse, né? É como se ela funcionasse no âmbito da subjetividade como o capital, ou como processo de autovalorização do capital funciona no plano mais global estrutural. Ou seja, é uma lógica assemelhada, ou que pode ser tomada como uma espécie de mimetização disso, só que no âmbito dos processos de dominação, que são processos heterogêneos. Né? E aí, para fechar nessa estratégia de argumento geral da nova razão, eles qualificando esse princípio, é um princípio de superação contínua dos limites, né? Eles qualificam a subjetivação capitalista nesses termos, mas eles também projetam esse mesmo princípio no âmbito da instituição, né? Quando eles dizem que a instituição passa por um processo radical de mutação e que segue a mesma lógica de superação de todos os limites. Por isso eles dizem que as instituições se transformariam em empresas. A forma empresa é a forma histórica desse princípio, mas não que apenas na forma empresa nós poderíamos detectar esse princípio. Esse me parece um dos principais equívocos de muitos leitores qualificados da nova razão do mundo que cristalizam, vamos dizer assim, reduzem o diagnóstico do Lavoie e Dardot, especificamente quando ele se detém na lógica normativa neoliberal, especificamente no processo de subjetivação capitalista, a essa forma histórica determinada que é a forma empresa. Me parece muito mais amplo do que isso, né? É uma subjetivação que carrega, que ela é portadora de um processo de negatividade constante, consigo própria, né? Bom, essa vamos dizer assim, é o quadro geral, um quadro geral dos estudos sobre a racionalidade neoliberal, mais especificamente no âmbito da subjetivação, que encontra nesses autores, nesse livro, que já tem um tempo, enfim, o livro foi publicado já há alguns anos, que encontra nesse tipo de formulação, vamos dizer assim, o escalonamento ao qual eu me fazia referência, né, da lógica normativa, os modos de subjetivação e a conduta. Por isso é uma análise que me parece mais qualificada, mais completa. Quando a gente coloca o problema do novo neoliberalismo, a gente tem que voltar para esse tipo de trabalho, né, para todo o campo crítico que pensou a racionalidade neoliberal e submeter esse campo crítico à hipótese. É um trabalho imenso fazer isso, né? É um trabalho imenso, e especificamente no âmbito dos processos de subjetivação, fazer algo como um exame, né, assim, da validade desse princípio, por exemplo, esse princípio de autossuperação ou de superação de todos os limites, se esse princípio ele estaria ainda em vigência. Por que é importante colocar essa questão? Porque dentro dessa concepção, enfim, já relativamente assentada, consensuada nesse campo crítico, a ideia de que a subjetividade encontra um lugar central nos dispositivos, nos mecanismos de funcionamento dessa racionalidade, essa ideia, de certa forma, consensual nesse campo crítico, né? Portanto, a ideia de que um novo neoliberalismo estaria em andamento, enfim, designaria, nomearia a nossa atualidade política, impõe aos pesquisadores políticos, enfim, os que estão engajados, né, nessa problematização, nesse tipo de problema, a examinar, né, hipóteses, por exemplo, sobre a emergência de uma outra lógica normativa que não seja essa lógica
perspectiva do princípio de superação de todos os limites, né? Que colocaria esse problema de uma outra forma de subjetivação que não a subjetivação capitalista, como os nossos autores aqui colocaram. É um problema gigantesco. É óbvio que eu não teria condições de expor um quadro de trabalho desenvolvido, porque é uma problemática relativamente recente, né, dessa modulação do novo neoliberalismo, mas também porque exigiria que o próprio processo de instituição dessa modalidade nova, dessa hipótese, né, sobre a modalidade nova, avançasse. Então, o que eu vou colocar aqui para a gente fechar, para já ir para o fechamento aqui dessa exposição, dessa breve exposição, tem essa finalidade, enfim, de levantar algumas questões. Tá? Bom, a racionalidade neoliberal, ela é uma racionalidade que se vale, vamos dizer assim, da própria variação, da própria heterogeneidade muito grande, né, da sua morfologia, tanto no âmbito dos dispositivos. Essa racionalidade, ela lança a mão, ela institui e se apoia também, não só institui, mas também se apoia em dispositivos, em instrumentações muito variadas, historicamente muito distintas, inclusive. Ela também se apoia em processos de subjetivação, que são processos que são efetivados e são experimentados em áreas, em segmentos culturais, políticos e sociais muito diferenciados. Ou seja, é uma racionalidade que se baseia muito fortemente num processo de heterogeneização social da sociedade, né? Portanto, se a gente considera e reconhece essa característica central da racionalidade neoliberal, fica muito difícil a gente lançar a mão, vamos dizer assim, de uma estratégia de pesquisa, de uma estratégia metodológica que se detenha em acompanhar essas variações morfológicas deslizantes da razão neoliberal. Mesmo no âmbito dos processos de subjetivação, isso é algo extremamente complexo e complicado de se fazer, né? Poderia levantar aqui, enfim, é parte de um trabalho grande, já que tem sido feito nos últimos anos, inventariar a bibliografia que tem sido feita antes mesmo da hipótese ou desse campo crítico do neoliberalismo surgir, né? Daria para inventariar pelo menos os últimos 40 anos na área de ciências sociais, especificamente, de estudos que, de algum modo, detectaram variações no interior dessa racionalidade ou variações morfológicas das formas de sofrer, por exemplo, né? Ou dos sintomas, se vocês preferirem. Isso seria um estudo infinito. Só o trabalho de inventariar a bibliografia pertinente, né, com essa pegada, com essa embocadura, seria um esforço infinito. Seria um esforço infinito porque, de novo, voltando à característica central do neoliberalismo, justamente esse processo de transformação morfológica acelerada, extremamente acelerada, né? O que a gente pode alocar, vamos dizer assim, como alguma das qualidades, alguma das características centrais dessa racionalidade, que já foi examinado por esse tipo de bibliografia, por esse tipo de estudo, é que, num diálogo, por exemplo, mais estreito com a psicanálise, esse tipo de estudo, esse tipo de bibliografia indica um certo anacronismo da teoria psicanalítica para analisar, para examinar esses fenômenos contemporâneos, né? Então, o estudo clássico, né, em ciências sociais, enfim, inaugural, antes mesmo da própria ideia de neoliberalismo surgir, é o do Christopher Losch, né? Cultura do narcisismo, depois o mínimo eu, enfim, os trabalhos do final dos anos 70 e começo dos anos 80, eles são um marco nessa discussão, embora naquele momento ele não houvesse propriamente a emergência desse campo crítico do neoliberalismo, né? Por que o Losch ele é estratégico para a gente fazer esse inventário, né? Porque o Losch ele tem um diálogo estreito com a psicanálise e tem uma crítica muito contundente em relação à pertinência da análise, da psicanálise para processos históricos, enfim, que estavam em curso
naquele momento. É daí que surge a ideia de que, ao contrário do paradigma freudiano, a ideia de uma conflitualidade subjetiva, de um conflito subjetivo que define, vamos dizer assim, a própria vida afetiva do indivíduo, segundo a psicanálise, é essa ideia que é combatida nesses estudos inaugurais aí do Christopher Lasch, né? Ou seja, essa vida psíquica da cultismo, para falar com Lasch mais especificamente, essa vida psíquica, ela estaria, de certa forma, uma vida psíquica acuada aos limites, né, da sua individualidade restrita e vivida, experimentada num universo de baixa expectativa histórica. Por isso, no mínimo, existem inúmeras vinhetas, que são quase vinhetas clínico-históricas, do que seria essa subjetividade. É uma subjetividade da sobrevivência. A gente não pode esquecer que ele escreveu esses livros em plena Guerra Fria. Né? Então, é um eu acuado, é um eu mínimo, para dizer mais especificamente com Lasch. Né? E que caracterizaria essa cultura do narcisismo? Ou seja, uma cultura que não é dinamizada subjetivamente a partir do conflito que foi circunscrito pela teoria psicanalítica. Algumas décadas, 2 décadas depois, esse tipo de argumento reaparece, né, para pensar a atualidade do capitalismo numa outra chave, né, mas de certa forma o diagnóstico é muito parecido. Eu me refiro aos estudos do Alain Ehrenberg. Ehrenberg é um sociólogo francês que começa os seus estudos, vamos dizer assim, mais sistemáticos, com essa abordagem nos anos 90, no começo dos anos 90. As referências teóricas são distintas, né? Mas vamos dizer assim, a referência, o contraponto é o mesmo, é a teoria psicanalítica, e o diagnóstico geral também é o mesmo, né? Ou seja, a subjetividade analisada contemporânea pelo Alan Ehrenberg é uma subjetividade que também não é dinamizada pelo conflito do tipo tal como Freud analisou, né? Seria uma subjetividade que não teria na culpabilidade, né, na culpa, como Freud e a psicanálise trabalharam, não tem na culpa a sua mola, vamos dizer assim, a sua mola patológica, né, a sua mola patologizante, mas nos processos de responsabilização. Por isso que o Ehrenberg ele diferencia, né, a culpabilização, a culpabilidade e a responsabilização. Cada vez mais seria uma subjetividade insatisfeita em relação às injunções sociais que lhe são impostas. Isso não geraria culpabilidade ou culpa, isso geraria um sentido, vamos dizer assim, uma significação de responsabilização individual para que isso seja pelo desempenho individual, né? No sentido de conseguir alcançar essas finalidades. Então, são 2 abordagens separadas por um período relativamente significativo de tempo, que partem de referências teóricas diversas, mas que, de certa forma, desenham o mesmo quadro diagnóstico. Tá? Esses Nilton, estudos... Oi. te quedan unos 5 minutos, más o menos? Está ótimo, já estou terminando. Esses 2 estudos, eles desenham um diagnóstico geral que seria perfeitamente cabível nessa problematização sobre o que seria o processo de subjetivação capitalista. Seria perfeitamente, o Ehrenberg ele é citado, inclusive, na Nova Razão, né? O Lasch também. Eles seriam, vamos dizer assim, manifestações, no caso do Lasch, muito anteriores, né, à instalação desse campo crítico, mas que teriam afinidades ao tipo de análise, o tipo de crítica que se faz a partir da ideia de racionalidade política. Né? Para a gente fechar, para vocês terem uma ideia da dificuldade que é trabalhar a dimensão da subjetivação, é que se você lançar a mão de estudos também contemporâneos, só que estão investigando processos de organização do trabalho, as conclusões seriam opostas a essa. Né? Eu me refiro, por exemplo, aos estudos de ergonomia crítica, de pelo menos 30 anos para cá, estudos de ergonomia crítica, especialmente na França, mas na Inglaterra também tem muitos estudos nessa linha, é uma tradição histórica inglesa, mas especificamente na França, pelo menos nos últimos 30 anos,
de um campo crítico que vai pensar a organização neoliberal do trabalho como um processo no mundo do trabalho de transformação radical dessa subjetividade ou da subjetivação, que vai na linha oposta a essa que eu dei como exemplo nos trabalhos do Christopher Losch e do Ehrenberg. Por quê? Só para citar um dos autores mais importantes, o Christophe Dejour, por exemplo, tem uma série de trabalhos muito conhecidos, inclusive aqui no Brasil, tem vários estudos traduzidos, que vão na linha contrária, no sentido de que a organização neoliberal do trabalho incita, né, um processo de emulação, incita um processo de subjetiva, incita um processo de engajamento no âmbito do trabalho, que não tem a ver com essa individualização de tipo narcísico, né? Muito pelo contrário, né? Os fenômenos que o Dejour se detém, né, estão indicando um movimento oposto, um movimento de aprofundamento do engajamento, de um aprofundamento zeloso nos processos, inclusive de alienação do próprio trabalhador, né? Não tem aqui, vamos dizer assim, uma contra-referência em relação à psicanálise, no sentido de negar o conflito como uma categoria importante dos processos de subjetivação. É pelo contrário. A conflitualidade, ela aumenta a tal ponto que mecanismos de defesa são necessários para que essa subjetividade consiga sobreviver no âmbito do trabalho extremamente concorrencial, extremamente violento, né? E que produz, vamos dizer assim, um processo de subjetivação que é muito distinto desse identificado pelo Losch e pelo Ehrenberg. Então o exemplo do Dejour, da psicodinâmica do trabalho de matriz francesa, nos coloca esse tipo de problema, assim, a variedade e a heterogeneidade desse campo da subjetivação, pensado à luz da racionalidade, das transformações da racionalidade neoliberal. E aí, para fechar, eu fecho com uma hipótese que é o que eu tenho trabalhado nos últimos anos, especificamente nesse ponto, né, para que a gente possa debater. Sim, de fato, é um campo heterogêneo, é um processo extremamente internamente diferencial. Pensar a subjetivação neoliberal envolve e exige que a gente considere fenômenos que são contraditórios entre si, que são, inclusive, um é a negação do outro, né, como eu dei esse breve exemplo aqui. É verdade, mas é preciso atentar para alguns processos novos que estão entrando e que até então, salvo engano, não eram considerados por essa racionalidade. E daí é uma forma também de concordar, pelo menos num primeiro momento, com a hipótese de um novo neoliberalismo que é detectável nos novos processos de subjetivação. Os novos processos de subjetivação desse novo neoliberalismo, eles aparecem muito claramente nas manifestações antidemocráticas explícitas, né, de governos antidemocráticos que foram eleitos. Enfim, o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, mas não só no Brasil, em vários países. É da natureza dessa nova lógica normativa do neoliberalismo esse conteúdo antidemocrático. Qual que é o impacto disso no plano da subjetivação? Esse tipo de discurso, e não só discurso, porque eles instituem novos dispositivos, eles incidem sobre uma dimensão subjetiva que até então não era considerada por esse campo crítico, que é a dimensão da longa duração da temporalidade histórica no âmbito da subjetivação, né? Onde a gente pode detectar, vamos dizer assim, essa dimensão da subjetivação da longa duração histórica? No tipo de sofrimento que se passa em situações extremas, né? O que são um tipo de... O que eu estou qualificando, enfim, é uma palavra já conhecida, situação extrema, são situações de violência extrema, são situações, vamos dizer assim, que instituem uma espécie de relação traumática com o sujeito ele vivencia uma relação traumática, né, e que não é uma relação traumática num sentido psicanalítico mais clássico, o trauma da fantasia, um trauma ligado à sexualidade, é um trauma que é instituído, é politicamente instituído, né? O sujeito ele experimenta um processo que lhe é exterior. É isso que é a estratégia de um traumatismo performático, vamos dizer assim. Um discurso negacionista propalado por um governante que foi eleito, portanto, um discurso que é massificado, ele é vivido por boa parte das pessoas, enfim, dos cidadãos,
como um tipo de, vamos dizer assim, de afronta a essa dimensão da longa duração da subjetividade. Um ataque racista mobiliza essa longa duração da subjetividade, já que o racismo ele institui no sujeito um sofrimento de longa duração, um sofrimento que é transgeracional, um sofrimento que é acumulado, vamos dizer assim, um sofrimento que é transmitido entre as gerações. É isso que eu estou falando, que é a dimensão no interior da subjetivação, desses processos de subjetivação que está sendo mobilizado. É a longa duração dos processos de subjetivação que parecem que estão sendo mobilizados pela primeira vez por essa modulação da racionalidade neoliberal. É isso que me parece que é novo e que eu tenho chamado de uma estratégia de gestão dos tempos históricos no plano da subjetividade. Então, esse novo neoliberalismo talvez possa ser problematizado no âmbito da subjetividade a partir desse tipo de gestão dos tempos históricos. Né? Bom, é isso. Acho que já deu 60 minutos aqui, eu ultrapassei. A gente dá desdobramento na conversa. Obrigado. Muchísimas gracias, Milton, y gracias por respetar el tiempo. Bueno, me corresponde a mí, no voy a hacer una conferencia porque el invitado eres tú, por supuesto. Voy a simplemente hacer un comentario porque el objetivo también de este seminario es poner en diálogo a los ausentes, y los ausentes son también esos colegas que te han precedido. Y yo lo que constato en las distintas presentaciones de colegas, las y los colegas que han estado participando de este seminario organizado con la Venia, todos por lo menos hay un diagnóstico. Pienso particularmente en ese diagnóstico claro, me viene a la cabeza la última conferencia de Alfredo Saad, quien justamente afirmaba, como tú, que había una racionalidad política y que el neoliberalismo era una racionalidad política. Él no la llamaba propiamente en esos términos, lo decía, lo expresaba como siendo un modo de existencia, ¿no? Y él también hablaba de unas 3 grandes crisis que de alguna manera tú las recuperas, ¿no? La crisis, 3 grandes crisis del neoliberalismo: la crisis política, que es la antidemocracia que se ha instalado, la crisis económica y la crisis de la salud. Y dentro de todos esos elementos que él mencionaba, él afirmaba que han habido fases del neoliberalismo que de alguna manera tú vuelves sin hacer ese esquema a abordarlo. Él dice que hubo una fase de transición, una fase de transición del feudalismo hacia la construcción, ¿no? Ese paso siglo XIX, siglo XX, un proceso de maduración que él asimila a la tercera vía y que tú me haces pensar a lo que sería la socialdemocracia, lo que sería la izquierda progresista o social, que en su momento consideró que podía de alguna manera salir del neoliberalismo, invertir el neoliberalismo, pero con Foucault y con Bourdieu, porque también es una referencia muy importante en Francia, y para los que conocen a Bourdieu y Foucault saben también que Christian Laval y Pierre Dardot han trabajado mucho ese diálogo, ese contrapunteo Bourdieu-Foucault, ¿no? Esa izquierda, ¿no? Esa vía progresista. Y el tercero momento que decía el colega Saad es el neoliberalismo autoritario. Y ahí coincide de nuevo contigo en la medida en que ese autoritarismo emerge con una otra subjetividad, ¿no? Es esa subjetividad que tú catalogas de antidemocrática. En ese sentido, hay varias preguntas que me surgen, ¿no? Una de ellas es, si nosotros nos planteamos, la pregunta va también por el background que tú tienes con toda esa tradición francesa que has trabajado. Christian Laval está en París 10, así que me imagino que conoces bastante bien todo su trabajo. Christian, justamente, Laval hizo un texto muy interesante que tú debes conocer en torno al contrapunteo Foucault-Bourdieu, y luego vas a entender por qué te hago este comentario, y la pregunta también, en el que establece que tanto Bourdieu, como sociólogo, como Foucault, filósofo, coinciden en decir lo que tú también rescatas y los colegas que te han precedido y las colegas, de que el neoliberalismo es un modo de gobierno, es una racionalidad, es una lógica normativa estática
que tiene dos elementos o dos acts fundamentales, que tú los acabas de mencionar rápidamente. El modelo de gestión de empresa, por un lado, y la noción de la competencia. Los individuos están en competencia permanente, ¿no? Y mientras que Foucault se ataca a pensar en su lógica de investigación, a pensar las formas, cómo se gestiona ese poder y cómo se gestiona el control de los individuos a través de esas lógicas racional neoliberal, Bourdieu se interesa más bien a pensar cómo la utopía neoliberal, porque él dice es una utopía economicista que se impuso a la gestión de los gobiernos, pero que es una utopía, porque está claro que todo controla el mercado menos el bienestar de las mayorías, ¿no? Entonces, en ese sentido es una utopía. Y en ese contrapunteo, pareciera que lo importante para Bourdieu no es tanto el sujeto como sí es el caso para Foucault. Y yo ahí encuentro todo tu trabajo también más Foucaultiano en ese sentido, porque para el interés de Foucault es el sujeto, el individuo. Pero Foucault también dice, y tú me dirás si te alejas o no, Foucault dice que el sujeto en realidad no es sometido en el neoliberalismo, así lo estoy entendiendo, ¿no? Cuando yo he leído Foucault, que el sujeto uno piensa que el poder es algo que se le impone, es algo que constriñe, es algo que obliga, pero ese sujeto y esa subjetividad neoliberal descrita y entendida como yo la entiendo por Foucault, es antes por el contrario una subjetividad que se autocomplace en esa situación, porque el neoliberalismo como sistema político crea un medio, ¿no? Crea una realidad que se adapta a las lógicas de control del propio sistema neoliberal. En consecuencia, dicho en otros términos, no hay individuo malheureux, no hay individuo triste, no hay individuo desgraciado dentro de la lógica del neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo hace sentir libre. Es decir, según lo que entiendo, en las sociedades hoy el individuo tiene la libertad de elegir, ¿ok? Y esa libertad de elegir le hace pensar que es libre, y de hecho es libre, y se autocomplace con esa libertad. ¿Cómo tú estás pensando, esa es mi pregunta, salir de esa subjetividad que se autocomplace en el neoliberalismo? ¿Cuál sería la característica de esa otra subjetividad? ¿Podría ser posible una subjetividad que saliera del neoliberalismo sin abandonar el neoliberalismo? ¿Es posible eso? ¿No? Porque pareciera que no, pareciera que es una aporía, ¿no? El neoliberalismo no puede producir sino esa subjetividad que está ahí. Y de hecho, algunos dicen que Foucault, yo creo, hago parte de los que dicen que con Foucault no se encuentran soluciones porque Foucault cerró el círculo, ¿no? Es una cosa que se cerró. La biopolítica de Foucault está cerrada, no se puede salir. El sujeto neoliberal no puede salir del neoliberalismo. No puede haber algo distinto que ese sujeto neoliberal, así lo veo yo. Y la otra pregunta que te quería hacer, y luego abrimos el debate con los que nos acompañan y las que nos acompañan, ¿cómo verías tú la idea de una subjetividad algorítmica? Tú lo mencionaste, las nuevas tecnologías, ¿cómo esas nuevas tecnologías están produciendo una subjetividad que podríamos llamar subjetividad algorítmica? ¿Esa es una subjetividad en la que estás pensando cuando hablas de una nueva subjetividad neoliberal? Te dejo esas dos preguntas. No sé si quieres responder antes de dar la palabra a los y las participantes. Não sei qual que é a dinâmica, eu posso responder e depois a gente abre. Podríamos, si ustedes, las personas que nos acompañan, que tengan preguntas, no duden en levantar la manito que aparece en el team y así pues, o escribir en el chat sus preguntas para Nilton y las vamos leyendo. Mientras la gente va tomando la palabra, puedes entonces continuar, Nilton. Tá, ok. Então eu vou obrigado, Angélica, são questões bem colocadas, são amplas também, bem amplas. Eu vou tentar aqui, mas muito bem colocadas. Vou tentar enganchar, vamos dizer assim, nessa linha que da minha exposição. Bom, primeiro ponto, só uma
uma observação, assim, você mencionou o livro do Laval, sobre Foucault e Bourdieu, tem um livro que ele, né, que ele trabalha, que vai que eu estou dando risada porque eu e a Márcia acabamos de traduzir esse livro aqui para o Brasil, que foi lançado, né? Agora, semana passada foi lançado, vai ter um lançamento essa próxima semana, eu te mando o convite, vai ter um lançamento online. Maravilhoso. E foi uma coincidência, isso não foi combinado, que as pessoas que estão assistindo, não foi combinado para promover o livro, não foi, eu também fiquei surpreso com a sua referência a esse livro, porque justamente, vamos dizer assim, eu acho que é um livro estratégico para pensar essa discussão sobre neoliberalismo hoje, né? Por que ele é estratégico? Porque ele coloca realmente dois gigantes do pensamento francês pós-Segunda Guerra, a partir de uma problemática em comum, né? E que foi elaborada e trabalhada por cada um deles em momentos históricos diferentes. Então, ele é um livro que oferece várias, vamos dizer assim, pistas, não só de interpretação e leitura de cada um dos autores, mas também em relação ao campo de pesquisa e crítica ao neoliberalismo. Então, foi uma bela coincidência essa tua menção ao livro, né? E aí, para responder a tuas duas colocações, as suas duas perguntas, de fato, muita gente tem detectado, vamos dizer assim, o que seria uma limitação da crítica Foucaultiana ao neoliberalismo nessa chave, né? Enfim, se a gente pegar os termos ao pé da letra, o que o Foucault coloca no Nascimento da Biopolítica, não teria saída. De certa forma, é o que falavam e acusam o Foucault até hoje, né? Enfim, seguir ao pé da letra o pensamento Foucaultiano, a gente entraria num impasse, né? Numa aporia do poder, já que esse poder ele é não só repressivo, ele é, como você colocou, ele trabalha na chave da liberdade, né? Liberdade sem a liberdade não funcionaria, vamos dizer assim, essa racionalidade, especificamente a racionalidade neoliberal. Eu trabalhei bastante Foucault, né? E passei muito por esse tipo de problema, né? Enfim, de me deparar com essas aporias, como você colocou. A minha estratégia de análise, de pesquisa, foi situar, contextualizar, né, o curso em que o Foucault apresenta as hipóteses sobre essa racionalidade, considerar que são hipóteses que ele não deu desenvolvimento, pelo menos explícito, nos trabalhos subsequentes, embora nos trabalhos subsequentes há muitos pontos, há muita tangibilidade, vamos dizer assim, com essa discussão, mas explicitamente o assunto sobre neoliberalismo se encerrou no Foucault com o curso, né? Foi iniciado e foi encerrado no curso sobre o nascimento da biopolítica. A minha estratégia de análise para compreender, para trabalhar esse tipo de aporia é contextualizar o trabalho do Foucault, né? Qual que era o momento político em que aquelas questões eram colocadas, e muitas das questões que são aparentemente teóricas, na verdade, elas refletem uma interlocução política muito específica. O Foucault ele tem um estilo que dificulta muito a leitura de nós, hoje, 30, 40 anos depois, que é a ausência de citação. Ele às vezes se refere ou a um autor ou a um interlocutor mais direto e não cita ele, né? Só que aí precisa todo um trabalho de contextualização para você saber exatamente qual que é o debate que está subjacente naquele, sobretudo nos cursos, né? Sobretudo nos cursos. Então, eu lancei mão desse tipo de leitura, essa estratégia, vamos dizer assim, de análise, de leitura, e eu acho que, se não saio desse tipo de aporia, porque não é essa a finalidade, sair da aporia do Foucaultiana, não é isso, mas assim, é abordar, por exemplo, inclusive esse tipo de impasse de uma forma um pouco diferente, né? Se você fizer, vamos dizer assim,
não vou, a história do conceito de governo, de governamentalidade e de noções teóricas associadas, né? Isso tem vamos dizer assim, uma localização muito precisa. Esse tipo de problematização surge nos trabalhos do Foucault quando ele está pensando no liberalismo. Então, a discussão sobre o neoliberalismo, ele é uma decorrência do interior de uma grande problematização sobre o liberalismo, né? Isso tem um impacto porque justamente o que ele atribui ao liberalismo, ou liberalismo como uma racionalidade política, ou seja, uma racionalidade crítica, é uma racionalidade cuja produtividade ela parte de uma espécie de crítica imanente, ela é crítica consigo mesma, ela é crítica, vamos dizer assim, com excesso de governo, é uma racionalidade que o tempo inteiro está pensando o excesso de poder, governa-se sempre demais, aquela expressão que o Foucault utiliza bastante, né? Isso para definir essa racionalidade do liberalismo, né? Portanto, o conceito de governo, governamentalidade e noções teóricas associadas, eles estão inteiramente enraizados, eles estão inteiramente calcados na ideia de liberdade, tal como Foucault problematizou na racionalidade liberal. Quando vai para o neoliberalismo, obviamente que se carrega a marca dessa problematização, né? No Foucault é muito difícil você estabelecer linhas muito claras de diferença entre liberalismo e neoliberalismo. Embora em várias partes do curso sobre o nascimento da biopolítica, ele indica qual que é a prerrogativa do neoliberalismo, né? Mas de uma forma global, as linhas elas são muito, vamos dizer assim, sobrepostas entre a problematização do liberalismo e a problematização do neoliberalismo no Foucault, que eu digo, né? E eu acho que isso tem a ver com uma espécie de origem, entre aspas, uma palavra que Foucault odiava, no interior do próprio trabalho teórico do Foucault, que é de alocar a problematização sobre liberalismo, a ideia de liberdade, e esse desdobramento que a ideia de liberdade vai ter na discussão que ele faz sobre a biopolítica. Então é por isso essa ideia de impasse. É quase como se os sujeitos, no seu pleito por liberdade, eles recaíssem na engrenagem neoliberal, né? Isso o tempo inteiro a gente vê nas discussões de leitura sobre o Foucault, né? E também de trabalhos de pesquisa em ciências sociais a partir da referência do curso sobre o nascimento da biopolítica. Então é um assunto que eu particularmente, a minha posição é não responder nem que sim nem que não, né? Tá numa aporia, envolve uma aporia, não envolve uma aporia, mas tentar contextualizar, acomodar esse tipo de problema de interpretação num contexto político, cultural, social, em que se deu a produção, né, dessa teoria, né? Esse foi o meu movimento, que envolve trabalho em arquivo, inclusive, né? Trabalhos em arquivo. É um pouco para conseguir dar um desdobramento que não seja meramente, vamos dizer assim, teórico, né, de uma exegese do texto Foucaultiano. E aí a segunda questão sobre a subjetividade algorítmica é uma questão muito pertinente, porque muitos Foucaultianos têm feito essa discussão, né? Indicando um novo processo de subjetivação a partir ou à luz dessa nova, isso não é nem tecnologia, é um novo princípio normativo quase, né? Uma nova lógica normativa, que o desenvolvimento dessas tecnologias da informação nos colocou. Eu acho que essa ideia de subjetividade algorítmica, ela tem um ponto que eu acho que é muito interessante, é novo nessa discussão sobre subjetividade neoliberal. Presume-se, quando se fala numa subjetivação algorítmica, que presume-se e mobiliza a ideia de alienação no sentido forte, assim, existe uma externalização de alguns elementos que eram trabalhados no âmbito desse processo de subjetivação, vamos dizer assim, normativa não neoliberal, ou até um neoliberal mais recente, né? E existe, vamos dizer assim, por exemplo, uma relação de exteriorização em relação ao saber. O algoritmo, ele é um saber, né,
que cumpre uma função que antes era necessariamente subjetivada. Ela tinha que ser internalizada pelo indivíduo, vamos dizer assim, né? Ou seja, é quase como se um momento fundamental na elaboração, na produção de um saber subjetivado, fosse, com o desenvolvimento brutal dessas novas tecnologias, fosse externalizado, né? Qual é o impacto desse tipo de instrumentação nos processos de subjetivação normativa no neoliberalismo? Isso é uma pesquisa imensa para ser feita. E qual o impacto não só no plano da subjetivação, vamos dizer assim, normativa cultural ou social, mas qual é o impacto disso nos processos de subjetivação política? Isso tem impacto nas formas de organização da política ou da prática política, né? Como é que isso pode ser investigado e analisado à luz dos efeitos subjetivos desse tipo de instrumentação? Isso é uma pergunta, isso é uma agenda de pesquisa gigantesca, né? Tem muita gente no campo Foucaultiano que está seguindo essa linha e está produzindo coisas interessantíssimas, né? Interessantíssimas. Enfim, muchas gracias. No, muchas gracias, Nilton, por esa respuesta. Yo voy a darle la palabra a Hernán, que nos está levantando la mano para que quiera hacerte una pregunta, un comentario. Y, Hernán, ¿tienes sonido? Sí, buenas tardes de nuevo. Inclusive también invitar a los participantes que se animen también a hacer las preguntas, son bienvenidas. Tenemos 2 horas más o menos de debate, así que hay espacio suficiente. No lo había, la pandemia nos pone en esto, en esta vorágine de que todo está siendo atropellado, ¿no? No le había agradecido a Sara también por el contacto con Nilton. Qué bueno que Nilton se recordó. Tejer redes académicas es muy importante y digamos que los amigos de nuestros amigos también son nuestros amigos y es así que se va montando esta cosa que crece y que también digamos que un poco esa es la lógica neoliberal, ¿no? No le voy a en este punto no le voy a criticar al neoliberalismo hacer cosas que yo creo que serían deseables que le haga todo el mundo. Es decir, no le podemos criticar al neoliberalismo hacer política, no le podemos criticar al neoliberalismo hacer lucha de clases. Lo que sí le criticaría es a la izquierda haber abandonado muchas de esas cosas, ¿no? Es decir, está muy claro que eso es un proyecto político bien articulado, que se montó hace mucho tiempo. Inclusive les agradezco a Foucault haber retomado esa idea más paleolítica del neoliberalismo que se había perdido, ¿no? Retomar los alemanes sobre todo, que tienen un origen, que participan del origen del neoliberalismo y que se había olvidado y que eso es muy importante para los matices que da el análisis, ¿no? Pero bueno, no me quería extender mucho en las cosas, ¿no? Pero me parece adecuado lo que habla Angélica también, esa idea de colocar de nuevo a Bourdieu, y creo que es importante porque él también tiene un trabajo excelente que fue Contrafuegos, ¿no? Es decir, es una... no pensó algunas cosas, pero me parece que trae otra óptica que es importante, ¿no? Y que la quiero meter en las cosas que voy a comentar, las preguntas que te quiero hacer, el diálogo que quiero trabajar contigo, es las instituciones, ¿no? Porque me parece que sí, tenemos que hay una nueva subjetivación. De todos modos, eso no hubiera sido posible sin un gigantesco trabajo
que envolvió muchos sujetos y muchas instituciones que aglutinaron a los sujetos, ¿no? Es decir, Hernán, ¿puedes poner tu cámara? No estoy con la cámara. Es que tengo dos cosas a la vez y ahí está. Y es decir, los sujetos que están dentro de las instituciones y instituciones impresionantes, ¿no? Voy a poner solamente un ejemplo, una institución que en su origen me pareció muy boba, pero tuvo una política de distribución de años de aquella máxima de agua blanda en piedra dura, ¿no? Junior Achievement, ¿no? Es decir, a través de la acción que tuvo esa institución, nosotros podemos ver cómo se fue metiendo dentro de generaciones y generaciones de jóvenes, de alumnos, la idea de que el sujeto debe tener la lógica de empresa. Es decir, eso no es una cosa que se internalizó de un día para otro en bloque, de forma así, sin mediación. Hubo una mediación impresionante, ¿no? Y fue una mediación institucional. Vuelvo a la idea de Bourdieu, que me parece también brillante, de las estructuras estructurantes, es decir, hubo todo un trabajo institucional que ayudó a formatar eso de un nuevo sujeto. Y sobre todo, me parece, y ahí entra Contrafuegos, fue el anular que otros grupos, que otras clases, que otros individuos participasen de esa formatación del sujeto. Es decir, que anuló a competición por la formatación del sujeto. Es decir, el neoliberalismo vence porque consigue subjetivar a través de esa nueva lógica, con un gran, monumental trabajo institucional, muchas veces apoyado en el autoritarismo, muchas veces apoyado en métodos hegemónicos. Bueno, ahí va, pero eso lo consigue y destruyendo las otras alternativas que no consiguen disputar espacio en esa máquina, ¿no? Hoy todo prácticamente está permeado por esa lógica normativa que no existía cuando yo nací, ¿no? Es decir, y que ahí sí, comprendo vos, que comprendo lo que tú trabajas con lo de de esa visión de lo individual y lo colectivo, porque existe una contradicción, es decir, entre lo narcísico y digamos, tener que dar todo por una causa, por una empresa, etcétera, y que es bastante complicado. Estamos viendo que hoy la figura de Eros y Tánatos está muy presente, inclusive en la política, ¿no? Me parece que eso es central. Y una de las cosas que también ha pasado, me parece, y entra dentro de la lógica que se colocó, es que se implantó la tercerización, inclusive la tercerización en la subjetivación, ¿no? Es decir, antes los individuos estaban más preocupados en controlar la forma como las nuevas generaciones eran subjetivadas, ¿no es cierto? Y ahora eso pasó a ser tercerizado en otras instituciones, ¿no? Inclusive ahora me colocan la de la lógica algorítmica. Yo no creo, yo soy historiador y tenemos un problema los historiadores de que somos muy desconfiados con las cosas nuevas. Digamos, el algoritmo ahora me parece que en realidad funciona como siempre había funcionado la selección de informaciones y de subjetivaciones que vamos teniendo a lo largo de la historia. Es decir,
nada más que ahora está puesta en otras instituciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la familia era una especie de lógica algorítmica que era un filtro que seleccionaba informaciones, que seleccionaba cosas que daba a consumir a sus hijos. La escuela era también una lógica algorítmica, es decir, hacía un filtro, una selección y pasaba para esos otros. Los estados, es decir, los estados a través de sus normativas también hacen una filtraje y el individuo ha pasado por eso. No me parece que esto vaya a mudar. Lo que sí pasa es que ese algoritmo ahora está colocado en otras fuentes y lo peligroso es que no hay contrafuegos que se coloquen para poder disputar esa lógica de subjetivación que estamos presenciando. En parte sería eso. Bueno, me excedí en cuanto al comentario, pero me suscitó muchas cosas y como bien dices, Milton, es amplísimo, así que vamos a tener que ponerle un freno a la discusión, si no, vamos a estar hasta la noche. Gracias. Sí, Nilton, si quieres hacer un comentario final como para redondear antes de... Si alguien más tiene intención de participar, es la hora. Esto es como los matrimonios de otra época. Los de ahora ya no necesitan esa frase, pero antes era hable ahora o calle para siempre. Entonces, si no hay comentarios o toma de palabra de los que están presentes, pues yo sí creo que en Nilton tú podrías como redondear un poco y de pronto dejarnos algunas pistas sobre lo que tú comentabas acerca de la pregunta que te haces y en la que estás trabajando, y ¿es posible un nuevo neoliberalismo? ¿No? ¿Es eso posible? Y si es posible, ¿cuál es esa subjetividad? Todo eso lo estás trabajando, pero quizás podrías como redondear si tienes 2 o 3 ideas que quieres que nos queden así muy claras para seguir haciendo esta discusión en otros espacios y a través de tus textos y de manera interposada, como se dice en francés, a través de los textos, ¿no? Ok, tá. Então, vou responder aqui, comentar os comentários do Hernan. De fato, a contribuição do Bourdieu, enfim, que é a contribuição mais sociológica mesmo, né, do Bourdieu é imensa, né? Acho que tem a ideia de revolução conservadora, ela tem uma atualidade monstruosa, né? Embora, assim, eu acho que a atualidade dessa noção que o Bourdieu trabalha bastante, o neoliberalismo como uma revolução conservadora, eu acho que ela precisa ser nuançada. Enfim, acho que a gente está passando por uma radicalização do neoliberalismo em relação à formulação que o Bourdieu propôs nos anos 90. O processo avançou muito, mas a ideia, vamos dizer assim, o núcleo, o grão de verdade dessa ideia continua atualíssimo, né? O neoliberalismo, ele nos tirou o discurso da mudança e da transformação, né? A utopia, né, como você mencionou, a utopia está do lado dos neoliberais, e isso não é uma coisa recente, não é de agora que isso está acontecendo, né? O discurso da transformação, da mudança, deixou de ser o discurso enfim, discurso do campo crítico progressista, para falar de um jeito, né, enfim, da esquerda. Se tem um ponto fundamental, estratégico, para se pensar, né, não só para fazer pesquisa, mas para se pensar politicamente, primeiro, como isso foi possível e quais as consequências disso, né? Hoje, o pronunciamento do nosso presidente, ele fecha com o Brasil é um país conservador, em nome de Deus, etc. Religião, assim, é um fundamentalismo moral religioso, claro, evidente, explícito, quase pornográfico, né? E que tem um apelo, tem uma acolhida gigantesca,
que é isso, né? O que essa nova modulação do neoliberalismo está dizendo a partir ou através desse tipo de emulação moral, né? Como a que nós estamos passando hoje aqui no Brasil. Isso só para dar um exemplo. Então, o Bourdieu ele tem uma contribuição imensa, especificamente nessa ideia, né? Enfim, o neoliberalismo é uma utopia, né? Só que aí entra a parte da ponderação, e eu acho que isso foi muito bem capturado. Aí, o segundo documentário vai nessa linha, né? É verdade, o neoliberalismo como uma utopia conservadora ou como uma revolução conservadora passa pela transformação radical das instituições. Radical. É por isso que não é um processo agora, do aqui e agora, já tem um tempo. Para você mudar uma instituição, você demanda um tempo de transformação. Não se muda uma instituição de uma hora para outra. E isso eu acho que essa discussão mais Foucaultiana ajuda a ser pensada também, enfim, de forma mais integrada com a sociologia de corte mais borgesiano. Essas instituições, elas se transformaram, né, como havia dito aí, para resenhar muito rapidamente a Nova Razão, eles se transformaram porque adotaram uma outra lógica normativa, né? É uma lógica normativa anti-institucional. Quando você instala no coração da instituição, ou no coração da produtividade das normas que uma instituição, né, a gente poderia definir uma instituição como a instância em que se produz as normas. Né? Quando nessa dimensão, nas instituições, você aloca e você assimila uma lógica de negação disso, né? A ideia de superação dos limites é a negação disso. Há um princípio que nega justamente essa vamos dizer assim, a demarcação ou a delimitação que uma produção institucional é capaz de fazer. Eu acho que aí está a grande sacada das discussões sobre neoliberalismo, uma racionalidade que ela é expansiva, por isso que ela é associada ao capital, a lógica de autovalorização do capital, mas ela é muito evidente no plano institucional. Tá? No plano institucional isso fica muito evidente, por isso eu acho a associação mais clara, aí sim, com a forma empresa, ela se dá no plano institucional. Uma instituição que não é empresa, mas quer e funciona como uma empresa, é o fim da instituição, é outra coisa que a gente está falando. É uma outra coisa, né? É uma outra lógica normativa mesmo. Então as instituições, elas permanecem, a escola permanece, né? A universidade permanece, mas se ela começa a funcionar, e tudo indica que sim, que o princípio hegemônico do funcionamento das instituições, ele está calcado nesse tipo de lógica neoliberal. Então o que é isso? O que sai disso? Né? Que tipo de relação é possível no interior de uma instituição como essa? Né? No caso específico da universidade, que tipo de experiência é possível numa instituição que funciona como uma empresa? Né? E esse é um processo longo, não foi da noite para o dia que foi feito. Né? É um processo interno, né? Inclusive, e sobretudo interno, às instituições. Quando você diz da terceirização, da subjetivação, né? Eu gostei dessa ideia da terceirização da subjetivação, que vai muito na linha dessa ideia de subjetivação algorítmica, né? Se você for pegar, por exemplo, os aplicativos, são algoritmos, né? Os aplicativos, eles são mecanismos de mercado, basicamente, né? Eles promovem o encontro da demanda com a oferta. É isso que um aplicativo faz, né? Um algoritmo faz isso. Ele é uma situação de mercado em ato. Né? É uma situação de mercado em ato que pode valer para qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Basta ter oferta, basta ter demanda. O aplicativo faz isso. Então, uma terceirização, para usar a sua palavra, seus termos, né? É uma terceirização que, vamos dizer assim, que introduz uma outra qualidade, na verdade. Quando se fala em generalização do mercado, é muito nesse registro, né? Não generalização do campo econômico que vai invadindo e colonizando as outras esferas. Não é necessariamente nesse sentido. É que as instituições já existentes, elas funcionam com esse tipo de lógica. Né?
e quando você tem todo um aparato tecnológico, instrumental, que permite a radicalização, a aceleração dessa lógica, esse que é o espanto. Você disse que, como historiador, né, enfim, eu não tem a introdução desse tipo de algoritmo, desse tipo de instrumento, vamos falar assim, não significou não necessariamente significa uma mudança. Aí eu volto para o começo da minha exposição, que é justamente isso, né? Se a gente se deter com as transformações, vamos dizer assim, morfológicas dos dispositivos, então você tem uma transformação das formas pelas quais os dispositivos se desenvolvem, né? Então, todo dispositivo, é óbvio que ele tem uma transformação ao longo do tempo, né? Se a gente se deter nessa dimensão, acho que a gente não consegue encontrar resposta. E é por isso que a ideia de subjetivação é tão fundamental. Sob a transformação de um dispositivo, sob a transformação morfológica de um dispositivo, há a concomitância da transformação, da subjetivação que é subjacente a isso. É a transformação da subjetivação que vai dizer, né, enfim, que vai ser o critério de que houve uma mudança de fato sob uma transformação dos instrumentos, dos dispositivos, né? É por isso que quando eu mencionei a ideia de um escalonamento necessário, que é um escalonamento inclusive temporal, né? Ele é tão necessário para responder esse tipo de questão. Né? Não basta examinar qual é a lógica normativa característica de uma determinada racionalidade. Não basta só se ater aos modos de subjetivação dessa lógica normativa. E não basta também só se ater ao plano da conduta, ou seja, o plano prático, efetivamente, mais visível da conduta de um indivíduo, para responder a esse tipo de questão que você colocou. É preciso fazer vamos dizer assim, uma análise transversal e escalonada, pelo menos dessas dimensões, né, para usar aqui a terminologia que eu estou mobilizando, que é Foucaultiana, ou é do pensamento francês, né? Eu acho que esse tipo de operação ou de estratégia teórico-metodológica é fundamental para a gente conseguir responder essas questões. Né? Não se faz isso sozinho, esse que é o problema. Não se faz isso sozinho e não necessariamente um grupo de pesquisa dá conta disso. Né? Porque um grupo de pesquisa pode funcionar como um grande indivíduo. Ele é monotemático, monodisciplinar, enfim, é só divisão do trabalho. Não, é preciso que se constituam grupos ou coletivos de trabalho de pesquisa que se dediquem a esse campo enorme de problematização sobre a subjetivação neoliberal e que no interior desse trabalho se reconheçam diferenças de fato disciplinares. Né? Por isso eu gosto da ideia de que a gente precisa, em questões pertinentes ao neoliberalismo, a gente precisa adotar uma conduta de pesquisa, uma relação em relação ao conhecimento que seja de alteridade teórica. A gente precisa assimilar a alteridade teórica da outra disciplina. Isso não significa fazer uma superdisciplina, não é isso. É justamente a alteridade, é quase uma relação quase antropológica com o conhecimento, mas é essa alteridade teórica, né, o convívio com essa alteridade teórica é que nos faz, inclusive, nos ressocializar em relação à nossa área. Né? É só uma alteridade teórica e num processo contínuo e sistemático que vai permitir isso. Essa é um pouco a aposta, né, que a gente tem feito, de associar, sim, uma transformação na organização da pesquisa sobre o neoliberalismo, que essa organização da pesquisa ela tem impacto, sim, sobre a qualidade, sobre o alcance da crítica que se faz ao neoliberalismo. Não é pouco, né? A gente está falando da conduta do pesquisador num campo que já está completamente neoliberalizado. A universidade é um campo neoliberalizado há muito tempo. Então, como fazer isso? Esse é um pouco, vamos dizer assim, eu gostaria de fechar e concluir a minha fala com essa um pouco, com esse comentário que é um pouco de desespero e um pouco de esperança ao mesmo tempo. Né? A gente precisa se engajar em novas formas de tentação. Oi, desculpa. Sí, muchísimas gracias, Nilton. Yo quiero darle la palabra a Hernán Ramiro.
¿Aló? Ya va. Hernán, tienes dos dispositivos. Mientras Hernán llega, te quería comentar, Sí, Nilton, no, que eso me hace... ya abrí aquí. Nada más Ok. que tengo que estar al tanto de todo. No, sí, una de las cosas, somos historiadores y muchas veces hay historiadores que dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que hay alguna cosa de nuevo, tiene que haber siempre. Lo que pasa es que muchas veces se presenta la novedad cuando en la realidad ella no existe. Hay que ver cómo en la realidad se trabajó algo anterior a eso y se lo presenta como algo nuevo, ¿no? Es decir, cuando me viene el mercado, me viene vender algo nuevo, yo ya me pongo con una pulga atrás de la oreja y digo, ¿qué cosa vieja me quieren vender como algo nuevo, ¿no? Es decir, aquí entendiendo esto de lo digital como algo totalmente disruptivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora se ha puesto de moda todo este intercambio a través de Internet y de enseñanza a distancia y esas cosas todas, ¿no? De todos modos, la humanidad y la universidad tuvo enseñanza a distancia a muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, los libros fueron los primeros elementos a enseñanza a distancia que la humanidad desarrolló, ¿no? Nada más que muchas veces parece que nos presentamos cosas novedosas como siendo pólvora, la invención de la rueda, etcétera, ¿no? Es decir, tuve la dicha de hacer una tesis sobre historia colonial y sobre la Universidad de Córdoba, y la Universidad de Córdoba estaba más globalizada en la época colonial de lo que está hoy. Es decir, hay cosas que van circulándose, resignificándose. Sí, hay cosas que son nuevas efectivamente. Es decir, la computadora no existía en aquella época, la webcam no existía eso, el celular no existía. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, la conversación entre individuos existía, nada más que fue resignificada. También soy consciente, efectivamente, que algunas modificaciones trae, es decir, la forma tiene que ver también un poco con el contenido, es decir, termina trabajando un poco sobre ello, ¿no? Es decir, no, soy un historiador, pero no mucho, también soy una persona que transita por las otras disciplinas y por eso la invitación, por eso te quería agradecer. No sé si hay alguna otra pregunta, digamos así, de la platea. No, no hay ninguna pregunta. Simplemente quiero comentar que a lo mejor Bourdieu tenía razón y decir más bien que el análisis bordosiano quizás finalmente se cumplió. Bourdieu decía que el neoliberalismo era una utopía economicista y hoy, en el siglo XXI, las sociedades están matematizadas, ¿ok? Y por eso es impresionante cómo esa teoría de la abstracción matemática al servicio de la orientación de todas las esferas de nuestras sociedades era una utopía. Y sin embargo, hoy estamos en algunas sociedades, porque no en todas, en eso tiene razón Hernán, hablamos mucho de toda esta modernidad, pero esa modernidad no llega a todos lados, ni a todos los contextos, ni todo el mundo está conectado, ¿eh? Tampoco estamos en esa realidad en todas las geografías del planeta, pero es impresionante justamente cómo el mundo, la política, el deseo, la escuela, está matematizado a través de muchos de estos programas que tú mencionaste acerca del desarrollo
tecnológicos. Yo quisiera dejarte una pregunta, no para que la respondas ahora, sino a los dos quisiera dejarles una pregunta. La izquierda, si la izquierda, su gubernamentalidad no debe ser ni liberal ni burocrático-administrativa, ¿cuál es la alternativa? Una izquierda que tenga un proyecto de bien común, una revisión del comunismo en el sentido de lo que hay de común dentro del proyecto comunista. ¿Cuál es esa izquierda a venir, no? Es una pregunta que te dejo ahí. Queremos cerrar, Angélica, queremos Por cerrar. eso, por No, eso dije, la en dejo eso ahí, la dejo ahí, para sí, seguir sí, discutiendo en en otro eso, contexto. sí, en eso, Angélica, yo tengo algunas cosas, opiniones, y creo que sí. Creo que hay que está la tesis, la antítesis y la síntesis. Y yo creo que hay algunas cosas que nosotros debemos aprovechar y hacer la síntesis, es decir, no son incompatibles. Es decir, está la lógica neoliberal, pero si la lógica neoliberal cundió, es porque algunas cosas tienen a ver con la propia realidad. Si no, eso hubiera pasado como pasó con otras tantas teorías que no se enraizaron. Se enraizaron porque tenían un pie en la realidad. Y me parece que algunas cosas hay que tomarlas, ¿no? El comunismo soviético fracasó precisamente porque no tuvo criterios de eficiencia. Entonces, ahí fue todo para agua abajo, ¿no es cierto? Es decir, claro, el problema del neoliberalismo es que enfoca en la eficiencia y la equidad no la trata, ¿no? Es decir, un proyecto alternativo va a tener que tomar esos dos elementos, equidad y eficiencia. Si no, es una cosa que... Yo diría más que equidad, comunidad. Pero bueno, no hagamos otro debate porque ya nos lanzamos. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte a ti, Hernán, a Nilton, a las personas que siguieron esta charla, y quiero darte la palabra a ti, Hernán, para que cierres este encuentro. Yo se la doy a Nilton, que es el invitado. Un gusto, Nilton. Entonces, para que te despidas ahí y para que nos despidamos formalmente hoy, porque el trabajo recién comienza. Es decir, esto es una propuesta de abrir fronteras y trabajar colectivamente, inclusive con el uso de los algoritmos también, de las redes, de las herramientas. Hay que apropiarse las herramientas del enemigo, ¿no? Entonces, Sí, sí. hay que subvertir esa lógica, hay que poner Hegel de cabeza para abajo, hay que poner esas herramientas a nuestro servicio, y no es tan complicada, ¿no? Entonces, un gusto, y te dejo la palabra ahora para ti, Nilton. Tá, ok. Bom, queria agradecer mais uma vez. Eu acho que espaços como esse são assim, são muito importantes, né? E é um debate plurilinguístico, né? Assim, de pesquisadores e pesquisadoras aí que estão espalhados pelo mundo. Eu tenho acompanhado bastante as sessões do seminário, então foi um privilégio mesmo. Agradeço muito o convite que vocês fizeram, os comentários, a mediação da Angélica, a oportunidade de conhecê-los agora, né? Enfim, e abrir esse canal de interlocução. Assim, eu acho que é por aí. Eu acho que a pandemia tem desses lados bons, né? Generalizou um espaço como esse, então eu agradeço. Enfim, agradeço a todos e todas. Obrigado. Bueno, dejo entonces el último recado para cerrar aquí formalmente. Los esperamos el próximo día 6 de octubre al mismo horario, 12 horas de Argentina, con la participación de Juan Audicio, de la Universidad de Buenos Aires, que hablará sobre los liberales argentinos entre 1955 y 1976, en la continuidad del ciclo. Ha sido un placer tenerlos aquí presentes, acompañando, y los esperamos la próxima. Chao, chao.
Un saludo a todos.